Bom dia, povo. Tô aqui, entre um atendimento e outro. Trocar uma ideia com vocês. Quem estiver online, dá um alô. Sou a doutora Vanessa Alves, especialista em harmonização facial. E eu vou estar aqui, tentar ficar mais presente nessa rede social para falar sobre uma metodologia que tem modificado muito os meus dias no consultório, onde eu tenho conseguido aumentar meu faturamento, melhorar de forma bem agressiva a satisfação do paciente, tá? E também, além de ter mais tempo, porque os procedimentos da harmonização, ele retém um tempo menor de cadeira. Então, você tem mais tempo livre, aumenta seu faturamento e a satisfação do seu paciente. É um método onde eu apresento o ouro da Hoff. Então, eu vou ficar aqui mais presente, vou tentar conversar mais sobre esse assunto com vocês. Eu sei que é muito desconfortável para o profissional de saúde falar sobre lucro. Isso realmente eu tenho observado muito, porque quando a gente pensa... Quando eu falo, né? Eu consigo aumentar o seu faturamento com um método que é algo que a gente consiga colocar em prática, basta você se dedicar. Isso incomoda algumas pessoas que são da área de saúde, porque a gente pode falar de técnica de aplicação de produto, mas a gente não pode falar de venda. Então é algo que eu gostaria muito de quebrar essa barreira, porque é trabalho e todo trabalho ele merece ser remunerado. E se eu tenho facilidade como profissional de estar melhorando o meu faturamento, por que não dividir com os meus colegas só porque eu sou da área de saúde? Então, assim, hoje a minha fonte de renda vem dos meus pacientes. Eu sou dentista autônoma, como muitos profissionais que também são. E se eu descobrir um meio onde eu posso aplicar na minha clínica, facilitando a vida dos meus amigos, por que não usar as redes sociais e falar sobre isso? E eu tenho visto, assim, que algumas pessoas se sentem incomodadas da gente falar, só que tem pessoas que têm facilidade em fazer movimentações dentro da clínica para gerar uma lucratividade maior, sem que você consiga estar extorquindo o seu paciente. A ideia não é essa, mas é te dando um conhecimento onde pode te abrir um leque de opções para que você dê não só a satisfação do seu paciente, mas também que aumente a lucratividade do seu consultório. E aí quando você consegue virar essa chave, é algo muito mágico, sabe? Porque você consegue. São 3 pontos essa metodologia. Dentro da harmonização, os produtos são tratamentos, né? Que a gente costuma fazer. A toxina é um tratamento que você vai tratar para as rugas não se acentuarem. O ácido você vai colocar e aí você tem que estar repondo, é uma construção. Você vai fazer um lábio, você vai pôr 1 ml, a indicação é depois de 20 dias, dependendo do tamanho do lábio que a pessoa queira, você fazer essa construção. Então, tudo é um tratamento que você vê normalmente a longo prazo. Então, quando você tem um produto que você aumenta a satisfação do seu paciente, imediato, é algo muito bom. Então, essa metodologia que eu falo de ouro da Hoff é justamente juntar um produto que dá um retorno maravilhoso para o paciente, uma satisfação incrível para ele, unir o tempo de trabalho, que é reduzido, onde você consegue ter benefícios de ou aumentar ali a sua agenda, né, para te dar mais lucratividade, ou ter mais tempo para o seu lazer, para suas atividades. E a gente sabe, né, que dentista trabalha com ergonomia. A posição acaba prejudicando muito a nossa postura, acaba prejudicando muito a nossa coluna. Então, eu já chego no médico e falo assim, eu sou dentista. E aí o médico fala assim, tá toda ruim, né? Por conta da nossa ergonomia. Então, você
ter uma lucratividade, trabalhar menos tempo, isso reflete na sua saúde e isso reflete não só na qualidade de vida física, mas como também na sua qualidade mental, tá? E social, porque você consegue ter mais tempo, de repente, para quem queira dividir o tempo aí com os filhos. Então, você tem uma metodologia que dá satisfação, que diminui seu tempo de cadeira e que pode te dar uma lucratividade maior. Eu conheço profissionais que precisam trabalhar o dia inteiro para receber X de faturamento, quando em uma técnica que você engloba um produto de valor agregado. O que seria um valor agregado? É quando eu pego um produto, por exemplo, eu trabalho com produtos medianos, né? De lucratividade mediana. Eu tenho um ganho mediano. Quando eu pego um produto que ele tem um valor alto agregado, o meu retorno também é alto. Então, e colocar esse produto no dia a dia de alguns profissionais que nem conhecem, tá? E trabalham ali com uma margem mais mediana. Então, a técnica que eu tô falando aqui, uma metodologia ouro da Hoff, ela engloba justamente isso. É mostrar para o profissional que ele pode ganhar mais, trabalhar menos e dar uma satisfação maior para o paciente em apenas um atendimento. Será que você já conhece esse produto, essa técnica? Então, assim, se você tem vontade de estar virando essa chave no seu consultório, é sobre essa técnica e sobre essa metodologia que eu vou estar falando aqui com vocês. Ou se você conhece algum amigo da harmonização facial, que você também queira estar agregando esse conhecimento na vida desse amigo, vamos unir forças. Para quem é da harmonização, para quem é da Hoff aí, vamos se ligar que tem coisas boas no mercado que não estão, não foram divulgadas a todos os profissionais ainda. Então, eu estou usando as redes sociais para poder apresentar produto e metodologia para que vocês possam mudar uma chave aí de lucratividade, tá? E de forma nenhuma pensem que porque somos da área de saúde não devemos falar de lucratividade. Isso é uma hipocrisia que eu acho que precisa ser tratada na cabeça do profissional. É por isso que a gente vê clínicas cada vez mais, clínicas aí abrindo e consultórios fechando. Porque quem tá por trás aí das clínicas, muitas vezes são empresários que estudaram para trazer uma forma para o paciente ficar encantado com aquela situação e nem sempre ele está oferecendo o melhor para o paciente, tá? Então, quando a gente pensa em consultório, em modificar aí o ticket médio, o que seria o ticket médio? É trabalhar com produto com valor agregado maior, a gente acaba dando não só um alto índice de satisfação para o seu paciente, como melhorando a lucratividade e o fechamento. Então, o que eu acho que a gente precisa é realmente tirar essa ideia de que o profissional de saúde ele não pode vir para as redes sociais falar sobre lucratividade. Eu acho que a gente tem que se unir, sim, trabalhar com produtos de valor agregado alto e oferecer isso para o nosso paciente, porque muitos profissionais que não conhecem produtos de primeira linha acabam não oferecendo para o paciente e acaba dando um tratamento intermediário para esse paciente, limitando o tratamento dele. Então, o meu objetivo aqui é mostrar, sim, produtos de primeira linha, onde o profissional tenha mais envolvimento e conhecimento sobre esses produtos, para que você possa oferecer algo onde você vai dar um retorno mais imediato para o seu paciente. E o paciente ele tem direito de saber todas as opções de tratamento. Ainda
que ele decida se ele vai querer investir nesse produto ou não, tá? Mas é de obrigação nossa como profissional ter esse conhecimento e oferecer para o nosso paciente essa possibilidade. E aí, para ficar bem claro o que eu quero falar com vocês, é o seguinte: eu posso trabalhar, por exemplo, com uma linha de bioestimulador, mas será que eu conheço todas as marcas e todos os benefícios de todos os bioestimuladores? Ou ainda, eu posso até conhecer, mas será que eu não já me atentei? Ou eu escolho, por exemplo, o ticket médio no meu consultório, eu já me atentei que o meu paciente, ele tem o direito de saber que existe algo melhor. Então, assim, eu vejo muitos profissionais limitados nesse conhecimento. Então, a minha ideia é justamente estar entrando um pouquinho mais profundo aí nesse conhecimento, tá? A gente vai gerenciar o envelhecimento do paciente e eu vejo muitos anúncios nas redes sociais falando de toxina botulínica. E eu vou apertar bem essa tecla, porque eu, como profissional, eu não consigo ver um gerenciamento do envelhecimento apenas com toxina. Então, a gente vê muitos cursos livres de toxina e poucos cursos de bioestimulador. Ou seja, eu só vou tratar a ruga. Onde que eu vou começar a me preocupar em tratar a firmeza da pele do paciente? Voltei. Então, assim, eu só vou me preocupar com ruga, né? Quando que eu vou me preocupar com a firmeza do paciente? Então, quando que eu vou me preocupar em gerenciar isso de forma global? Eu entro na internet, eu só vejo a galera falando de toxina. Vamos falar mais de bioestimulador. Eu tô aqui para trocar essa ideia com esses profissionais, a gente se aprofundar mais em bioestimuladores. Vamos conhecer as linhas de bioestimuladores que dão um efeito mais profundo. Tem bioestimulador aí, que eu falei na última live, que ele vai unir a hidroxiapatita de cálcio, que é a firmeza, junto com o ácido hialurônico, que é o lift. Então você imagina você proporcionar isso para o seu paciente, firmeza e lift, em uma única sessão, numa aplicação de 30 minutos. Oferecendo para ele os benefícios do produto, ainda que ele decida fazer um investimento maior, isso gera uma lucratividade. Ou seja, vamos supor que eu trabalhe numa loja de bicicletas, tá? É um exemplo. E eu tenho ali bicicletas só medianas. Vai chegar um momento que, ainda que você não queira se envolver, hoje a gente já vê bicicleta aí num valor absurdo, que tem vários benefícios e que tem público para esse tipo de produto. Então, por que no nosso consultório a gente tem que se limitar em passar só o que é mediano e não acompanhar a evolução do que está acontecendo? Tem bioestimuladores hoje que eles são considerados como a evolução dos bioestimuladores. Será que os profissionais de saúde estão acompanhando essa evolução? Será que você já chegou aí no seu consultório, essa evolução? Então, aqui é uma oportunidade para quem é da área de saúde, para quem é da ROF, se envolver, tá? Nesse meio, a gente bater um papo sobre isso, quebrar os tabus. A gente precisa, sim, trabalhar menos, sim, ter mais qualidade de vida, dar um conforto maior para o nosso paciente, sim, trabalhar com produtos de valor agregado, ou pelo menos oferecer. E aí a decisão é do paciente. Eu acho que a gente tem que não se limitar nesse sentido. É o recado para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou estar sempre à disposição aí, tá? E eu achei incrível, assim, porque eu botei lá um comentário, né? Eu fiz uma postagem dizendo que eu posso ajudar dentistas a lucrarem mais no menor tempo. E o fato de ter
eu ter falado de lucro foi algo assim, bem assustador, né? Porque é como se fosse um crime o profissional de saúde. Ele não pode falar de lucratividade. E como eu falei anteriormente, para quem tá entrando aí, é uma hipocrisia, a gente vive disso. Não é o governo que paga meu salário, são os meus pacientes. E assim, por mais que eu ame os meus pacientes, eu amo muito eles e trabalho de uma forma bem honesta com eles. Eu não saio da minha casa de madrugada, eu não saio da minha casa e chego tarde da noite. Só por amor, eu amo demais, mas eu também trabalho para pagar as minhas contas. E se eu tenho a facilidade de ensinar alguém a gerenciar seu consultório, que é muito pobre, inclusive, na nossa graduação, a gente quase não aprende nada sobre o fechamento de um consultório, a lucratividade de um consultório. Então, se eu tenho a facilidade hoje com a experiência que eu tive e criei uma metodologia onde eu consigo passar isso para os meus colegas, eu realmente não vejo problema nenhum em falar sobre lucratividade. Desde que a gente mantenha ali a ética profissional e respeitando, né, o paciente como um todo. Mas eu acho que é bacana, a rede social ela tem para isso. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Sou a doutora Vanessa Alves, sou especialista em harmonização facial. E hoje eu vim justamente aqui essa manhã, entre um paciente e outro, passar todo esse meu conhecimento aí para vocês. Vamos trabalhar com produtos de valor agregado. Vamos dar oportunidade do paciente conhecer algo que vai trazer um benefício maior para ele. Lógico, dentro do que é de indicação para aquele paciente, tá? Se o paciente tem indicação clínica, eu vou oferecer algo de melhor. Eu não vou me limitar como profissional em oferecer apenas algo mediano, e é o que eu vejo. Eu vejo a saúde, principalmente na harmonização, se limitando muito no sentido de que, principalmente nas clínicas mais acessíveis, a galera tá procurando muito preço. E é difícil você unir preço e qualidade, tá? Um bom produto, ele não vai estar no valor mais acessível. Então você tem que identificar o seu público, tá? E mais do que você identificar o seu público, é dar oportunidade e conhecimento. Todo orçamento que eu faço hoje no meu consultório, toda vez que o paciente chega, independente da queixa principal dele, lógico, eu vou respeitar a queixa principal sempre do meu paciente, tá? Se a preocupação dele é uma determinada área do rosto, eu vou dar uma relevância à queixa principal dele. Mas eu também vou trazer os benefícios da harmonização, que é um conjunto de procedimentos que está tudo interligado. Só que nós, como profissionais, nós temos esse conhecimento, mas o nosso paciente não tem. Ele quer resolver um problema, ele quer resolver um bigode. Mas será que por trás desse bigode não valeria a pena a gente, como profissional, explicar para o paciente qual é a causa disso? Ó, você está perdendo sustentação e isso aqui está cedendo. O fato de estar cedendo está agravando o seu bigode. Então, será que eu tenho que só vender um preenchimento de bigode? Eu tenho que explicar para ele que eu preciso voltar a dar sustentação, reposicionar esse tecido, porque eu não teria que ficar só preenchendo ele. Se você, como profissional, está tendo esse cuidado, será que quando o paciente chega no seu consultório, você está olhando ele como um todo? Você está principalmente observando quais são os hábitos desse paciente? Será que ele é um paciente que pode, por exemplo, fazer um bioestimulador? Inúmeras vezes eu sempre pergunto para o meu paciente: você bebe água? Se o paciente não bebe água, ele não pode fazer um bioestimulador.
que adianta o paciente querer trabalhar o rejuvenescimento dele se ele não bebe água? A água é um fator que, se você elimina da sua vida, se você não beber água diariamente, talvez você nem consiga trabalhar a sua sobrevivência, quanto mais o seu rejuvenescimento. Então, como que eu vou aplicar um produto no rosto de um paciente, sabendo que ele não está suplementado? Então, assim, a ideia aqui é justamente aprofundar o conhecimento do profissional de saúde ao que ele está oferecendo para o seu paciente. O paciente tem a obrigação de saber, independente da queixa principal, tudo que leva àquele problema. Meio do atendimento, e aí tá entrando algumas ligações, mas eu já entrei assim, porque me deu vontade de falar com vocês. Diogo tá perguntando. É verdade, Diogo. Então, assim, a galera quer algo muito imediatista, né? Assim, eu quero imediato, eu quero entrar, eu quero sair com resultado. Mas isso é consequência de um envelhecimento, na maioria das vezes, tá? Não tô falando de um nariz e nem de um preenchimento labial. Eu tô falando, de firmeza, de tecido, de envelhecimento. Quando se trata de envelhecimento, se o paciente não tiver gerenciado e o profissional precisa olhar ele como um todo, se ele não está suplementado, não adianta a gente fazer alguns procedimentos, que esses procedimentos eles não vão dar certo, tá? Não adianta eu pegar a melhor caixa de bioestimulador e colocar nesse paciente, se esse paciente não faz o básico, que é beber água. Então, assim, quando o paciente chega no meu consultório, eu dou importância a isso. Se o paciente toma uma medicação, eu tenho que falar para o paciente o seguinte: o seu resultado está comprometido. Paciente, eu acho que a clareza é algo... Já deixei alguns pacientes frustrados? Sim, porque às vezes a gente fala e ele ignora, às vezes porque está numa situação que é tanta informação que acaba passando despercebido. Mas quando chega num retorno, por exemplo, eu falo: olha, você lembra que eu te falei que você toma uma medicação, pode interferir no seu resultado? Ah, é verdade, você falou. Então, assim, é honesto a gente passar para o paciente até onde esse tratamento pode chegar. É honesto a gente falar para o nosso paciente quantas vezes ele tem que fazer aquela repetição. Não é algo mágico, não substitui cirurgia plástica. Porém, é maravilhoso, porque eu já vi resultados no meu consultório, não só estéticos, mas uma satisfação de vida para o paciente, de mudar hábitos de pessoas. Isso é muito mágico, isso é muito satisfatório para o profissional. Quando eu entrei na harmonização, me incomodava muito o fato de trabalhar só com a estética, né? A gente que é da área de saúde, a gente não quer só resolver uma dor de aparência. Mas quando eu vi que eu estava tratando almas feridas, pessoas depressivas, isso me deu um gás, assim, absurdo. E quando eu via que eu optei em colocar as melhores marcas, os melhores produtos, as melhores técnicas, uma metodologia mais imediatos e um gerenciamento para o envelhecimento daquele paciente, isso para mim foi algo grandioso demais, tá? Existe uma satisfação profissional muito grande em cima de tudo isso. E eu já falei em alguns momentos aqui que, assim, o dentista, ele até hoje cria uma ilusão de que quando ele se forma, quando ele pega aquele tão sonhado diploma, que a vida dele vai mudar como um toque de mágica. E como qualquer profissão que você trabalha de forma autônoma, não é assim que funciona. Você vai construindo degraus, assim, ao longo do tempo, né? Eu tô há 14 anos na minha profissão. E eu olho pra trás e eu vejo, assim,
como foi difícil chegar até aqui, ter o entendimento e conhecimento que eu tenho hoje. Como foi cansativo às vezes você estar se atualizando e buscando algo novo, mas como é satisfatório você ganhar às vezes no final do dia, receber mensagens falando assim, poxa, eu tô muito feliz pelo resultado que você me deu, não tô mais incomodada com o que eu estava. Então isso é algo grandioso, é algo que tem que ser dividido, sim. É algo que a gente não pode se limitar. Quando entrar um paciente no seu consultório, dê o melhor, ofereça o melhor para o seu paciente. Não limita, como eu vejo algumas clínicas limitando por conta de valor. E eu sempre falo o seguinte, eu não tô aqui para fechar um procedimento, eu tô aqui para te dar um bom resultado, tá? E ainda que 50% seja problema meu e 50% seja problema do paciente, porque tem fatores que interferem nisso, como a água, como a suplementação, como a exposição ao sol, como diversas outras coisas. Eu me comprometo como profissional em dar satisfação para o meu paciente, mas eu também me comprometo em não limitar o paciente a tudo que ele pode ter de benefício. Então eu falo com ele o seguinte, olha, tem marcas que elas não estão há tanto tempo no mercado assim, são mais baratas. Mas eu não trabalho com elas aqui. Sabe por quê? Porque eu trabalho com produtos que têm artigos científicos que na literatura comprovam o resultado. Eu, como profissional, estou só abrindo uma caixa e aplicando no rosto do paciente. Então, se eu não tenho um artigo científico que comprove aquele resultado, eu não vou fazer isso com o meu paciente porque eu quero fechar aquele procedimento. Não, eu vou falar com ele o seguinte, ó, existem outros, eu não trabalho com esse tipo de produto. Tem esses aqui que são melhores, eu vou oferecer. Então, de forma nenhuma, nenhum paciente que entra no meu consultório, eu limito o conhecimento a ele. De repente ele não pode fazer naquele momento, mas ele entendeu, e aí depois ele vai retornar e vai fazer. A gente vai ter um resultado melhor. E aí, então, tem uma paciente falando sobre dor e medo, né? Tenho muito medo de dor e do resultado. Bioestimulador é isso, como eu falei aqui anteriormente. Se o paciente não está suplementado, realmente ele vai ter um resultado pobre. Se o paciente não entender que isso é um tratamento, que ele envelhece todos os dias, todo o tempo, e que não é uma caixa que vai resolver o problema dele, mas sim que ele comece a se envolver com um tratamento, que no momento a gente vai de repente começar com intervalos menores, depois a gente vai passar para intervalos maiores. Se ele não entender que existe esse tempo de tratamento, realmente ele não vai ficar satisfeito. Se eu falar para ele assim, não, é o que eu falei, não é uma cirurgia plástica, e ainda que seja, é o que eu falo, você fez uma cirurgia plástica, reposicionou tudo, cara, você não produz depois de 24 anos, você não está produzindo mais firmeza. Vamos colocar um bioestimulador, que o bioestimulador vai começar a trabalhar a firmeza, e aí a gente vai trabalhando contra o tempo. Seu organismo não produz mais, eu tô botando um produto que faz com que o seu organismo volte a produzir colágeno e vai mantendo sua firmeza. Se eu oferecer um produto para ele que dura 1 ano e 8 meses e um que dura 6 meses, cara, eu como paciente, você acha o quê? Que eu vou querer sentar na maca depois de 6 meses? Sentir incômodo? Ou ainda, entre um produto que eu aplique e o paciente sinta muito mais dor e um outro que ele vai sentir bem menos desconforto, eu como paciente, o que eu escolheria? Então, assim, a gente não pode alimentar o paciente a esse tipo de conhecimento. Ele tem que saber, ó, esse produto aqui você vai investir mais, mas você vai sentar na maca depois de 1 ano e 8 meses. Ele vai estar gerenciando a sua pele 1 ano e 8 meses. Você vai sentir menos incômodo. O que você prefere? Tá na decisão do paciente. Mas é importante, como profissional, a gente passar isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Então, Rosa, não sinta medo. Tem alguns bioestimuladores que são bem confortáveis. E o resultado, você vai ser bem orientada.
tá? Para que você obtenha esses bons resultados de acordo com o gerenciamento. Não é só aplicar e ir embora. E eu vejo muito isso. O paciente chegar lá reclamando, olha, fui bioestimulador em tal lugar e o profissional não me orientou. Essa live, eu tô direcionando ela para profissionais da harmonização. Então, se você faz ou tem interesse em fazer bioestimuladores, eu tô abrindo esse espaço para esses profissionais. Eu quero aumentar a satisfação dos pacientes que estão tendo resultados pobres com o meu conhecimento para vocês, tá? Lohana tá falando aqui. Resultado. Sim, é importante. Então, desde que o paciente, ele autorize, tá? Ele tá perguntando sobre mostrar casos, né? Dentro do consultório, antes e depois. A gente pode, inclusive, lógico que a gente pode, mas desde que o paciente autorize. Então, sempre que a gente vai fazer algum procedimento, tem uma fichinha de autorização de imagem. E a gente consegue mostrar. E assim, quando o paciente ele consegue visualizar um caso de antes e depois de bioestimulador, é algo grandiosíssimo, tá? Porque nem sempre você consegue documentar a firmeza. A toxina, você consegue mostrar as linhas de expressão, suavizar elas. Mas a firmeza do paciente, que é muito individual, às vezes você tem um ganho, mas você não consegue documentar isso. Mas muitas vezes, quando você é profissional e escala um produto que você consegue mostrar para o seu paciente de forma visual e imediata essa questão do reposicionamento de tecido e da firmeza, é algo grandioso. E é aí que está a virada de chave. É onde você começa a não se matar de trabalhar menos, dar bons resultados e ter uma lucratividade maior. Então, metodologia. Quando você engloba essa metodologia, quando eu falo que o profissional ele tem uma pobreza em passar o benefício para o paciente, que isso inclui a venda do produto, eu tô aqui para justamente ensinar a minha experiência como profissional para os profissionais da harmonização em como passar os benefícios de um produto e fazer com que você venda um produto de valor agregado, respondendo em lucratividade para o seu consultório e benefício para o paciente e diminuindo o seu tempo de tratamento. É isso. Então, é exatamente isso. Minha experiência clínica, como eu sento, como eu converso com o meu paciente, os benefícios que eu mostro para ele, que é de extrema grandeza e justo com o meu paciente, que eu faça essa orientação, que eu não me limite como profissional, que eu conheça algo maior. Então, assim, que eu estou nesse momento me doando aos profissionais de saúde, é justamente isso, é essa troca de informação, tá? Como muitas vezes eu ouvi profissionais falando sobre esse assunto e me agreguei de conhecimento, hoje eu estou aqui me ofertando como profissional para passar o meu conhecimento, desde o ato de você oferecer ao paciente, de uma avaliação, a venda desse produto, até a aplicação de uma técnica onde vai fazer uma movimentação totalmente diferente dentro do seu consultório. O movimento é esse, tá? Eu acho que é isso, gente. Acho que o recado do dia é esse. Não vamos nos limitar. Não vou me limitar em falar de lucratividade. Eu já me privei demais. Por ser da área de saúde, já me senti incômodo demais em falar. Eu não quero falar de valores, né? O meu marido mesmo, ele sempre falou assim, Vanessa, cara, passa o seu conhecimento. E eu falei assim, cara, mas é muito desconfortável a gente falar de valores. Mas hoje o que eu tenho de bom no meu consultório
Eu posso estar dividindo com outros profissionais, sim, que sentem as mesmas dores que eu, que são da harmonização, e que a gente possa unir forças aí para estar escalando. A gente tem aí, diferente dos outros, todo mundo fala que dentista é muito desunido, né? Mas aí a gente conversa com o médico, eles falam a mesma coisa, que médicos são muito desunidos. Então, eu acho que de forma geral, o ser humano, ele acaba sendo muito desunido. Então vamos unir forças pra gente cada vez ter uma escala de crescimento maior. A odontologia, ela tá sendo muito modificada e nós temos capacidades incríveis por estudar muito a face. É uma indignação muito grande hoje, porque assim, o paciente ele não tem esse conhecimento. Mas se você sofre um acidente e vai para um hospital, quem cuida da sua face é um bucomaxilo, é um cirurgião dentista. Então, ele está capacitado a reconstruir a sua face quando você sofre um trauma. Mas ele não está pronto para fazer, por exemplo, uma cirurgia que envolve estética, uma cirurgia profunda de lift de face, porque o conselho é uma briga, tá? Entre o conselho da medicina e o conselho da odontologia, porque você pode reconstruir uma face inteira, até inclusive fazer um lift no paciente se ele sofreu um acidente. Mas se ele chegar bem no seu consultório, você só pode fazer harmonização e não pode fazer cirurgia. Porque existem brigas de conselhos. Então, assim, a galera da odontologia, ela tá muito capacitada. A gente estuda há anos sobre a face. Então, vamos unir forças, sim, pra gente dar passos cada vez mais à frente, tá? E, inclusive, eu queria deixar uma curiosidade aqui pra vocês, do seguinte. A gente não só deve falar de lucro, como eu tenho a pretensão de ensinar, sim, como eu consegui virar essa chave de lucratividade no meu consultório, como existe um artigo que, se eu não me engano, é 5.081, que fala que o profissional da saúde, ele não pode, em consultório privado, atender um paciente sem que ele seja remunerado, tá? Então, vamos acabar com esse tabu aí, que não pode se falar disso ou se sente desconfortável, porque se você está aí no seu consultório, se sente desconfortável de falar de lucro, e cada vez você vê os seus números descendo mais, cada vez você vê a sua agenda menos vazia, cada vez você vê o seu paciente marcando, não indo, não dando satisfação para você, e você não faz nada para mudar isso, tá na hora de virar essa chave, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar em relação a isso. Bom, gente, é isso que eu queria dividir com vocês, tá? Sintam-se à vontade aí a fazer outras perguntas e aí a gente responde depois no privado. Um bom dia, uma boa manhã para todo mundo. Até logo!